TheCast no ar. Estamos começando mais um podcast aqui, dessa vez com um convidado especial, um ponto fora da curva, algo diferenciado. Estamos aqui trazendo, mas antes disso, falar dos nossos patrocinadores, do patrocinador iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Palmeira dos Índios, Arapiraca, distribuindo para todo o estado de Alagoas. E agora sim, recebendo um convidado especial, que nessa época, em época de eleição, temos aqui uma exceção, né? Realmente estamos recebendo aqui ele, Alan Balbino. Bem-vindo, Alan, ao TheCast. Muito obrigado, Jaelson. Muito obrigado. Uma satisfação ter você aqui, para você falar um pouco do seu projeto, da sua ideia, um pouco da sua história para essa audiência, e tanto para a audiência do TheCast, como também para a audiência do Alan Balbino. Primeira pergunta que não quer calar. Eu sei que muita gente te conhece, é fato, porque tu está na vida pública aí há um bom tempo, inclusive vereador com mandato, está como vereador, já foi vereador em outros mandatos, mas a gente queria passar para quem ainda não conhece o Alan Balbino direito, né? De perto. Quem é o Alan Balbino para o Alan Balbino? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui no TheCast com você, Jaelson, que é uma pessoa que eu já tinha uma admiração profissional pela sua passagem também na área pública, como secretário de gestão, de administração do município de Maceió, alguns anos atrás, e que deixou uma marca de empreendedor, uma marca de um bom gestor. E, em segundo lugar, esse privilégio que você me dá de falar com o seu público, com os seus seguidores e com essas pessoas que lhe dão exatamente uma certidão da integridade do seu programa. Então, eu estar aqui sendo recepcionado, recebido, é também uma forma de dizer que eu estou dentro do grupo de pessoas também que afirmam a seriedade do seu programa, e também eu me considero um gestor e me considero um homem público também com essa certidão. Boa. E creio eu que o momento que nós estamos passando é muito interessante lembrarmos, em poucas palavras, do que eu sou. Eu sou uma pessoa alagoana, nasci em Maceió, né? Eu nasci em Maceió e tenho 57 anos de vida. Ocupei já alguns cargos públicos que me deram essa condição de ser um porta-voz hoje na cidade de Maceió, mas a ideia de fato é ir para Brasília como deputado federal. Numa eleição que eu diria que, além de ser a mais rápida eleição desde 1984, foram apenas 40 e poucos dias de campanha, mas é uma eleição também que tem o seu maior desgaste nacional no que se refere a homens públicos. Então, o Alan, além de ter ocupado vários cargos, eu ocupei e exercitei uma gestão em algumas áreas de recuperação, como foi o último caso onde eu fui presidente de um órgão chamado Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio. Sim. Geria a parte toda de patrimônio do município de Maceió, e lá a gente desenvolveu um trabalho de recuperação do patrimônio e também da diminuição de dívida da área previdenciária. Então foi um sucesso, a equipe muito boa e graças a Deus deu tudo certo. Assim como no Conselho Curador da UFAL, tive uma experiência maravilhosa, quando eu ocupei a presidência do conselho, eu era apenas um indicado do Conselho de Administração, e na UFAL você tem o Conselho Curador, que está ao lado do Consune, que é o Conselho Superior, com 57 pessoas. O nosso tinha 9, e eu fui escolhido presidente numa gestão de 3 anos, e ainda renovaram por alguns meses a gestão para a gente concluir a atualização do seu regimento. Lá a gente implantou o fim dos jetões. Lá nenhum conselheiro mais recebeu o jeton desde a época em que nós presidimos o Conselho Curador. E de lá, várias outras experiências, né? Secretária de Junta de Administração. Eu não cheguei como você a ser secretário de administração titular, mas cheguei a ser adjunto. Boa. Né? Mas a sua história é muito boa. Se a gente fosse pegar aqui na linha do tempo... tem muita coisa. Alan, primeiro pela tua decisão, tu tem 57 anos, tem uma história na vida pública muito boa. Quando tu começou logo, o teu primeiro, assim, a tua formação, Alan descobrindo o que ia fazer da vida, o que foi que tu escolheu? Eu escolhi o curso certo, eu escolhi administração e me apaixonei, porque na verdade eu passei no vestibular de ciências contábeis, eu ia ser contador. Antes disso, por que pareça, veja a guinada, né? Concorro à economia, que era o meu sonho, ser economista, mas aí não passo de primeiro e sou convocado para uma das vagas da primeira turma de meteorologia de Maceió, de Alagoas.
Então eu ia ser meteorologista. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? A economia e meteorologia, vou cursar as matérias básicas e aproveitá-las para o outro curso. Aí foi quando eu disse, não, vai ser ciências contábeis. Né? Não tinha economia no SESMAC, eu fiz no SESMAC, com ciências contábeis. Quando foi no segundo período, não deu outra, né? As matérias, né? Produção, marketing, mercadologia, Migrou tudo isso estava na administração. Aí eu me apaixonei, comecei a frequentar as aulas de administração e me formei. Depois aí começo a trabalhar com pautas ligadas ao trabalhador e às empresas, e de repente surge o Sindicato dos Administradores, criado por mim, onde eu fui o primeiro presidente. E nisso aí me levou ao conselho como membro suplente, depois titular e depois presidente. Muito bom. É uma coisa muito interessante. Depois vem o mestrado, que é esse presente que eu disse. Né? Tem um amigo que eu faço questão de citar, Messias Costa. Peraí, mas o Messias Costa não é só seu amigo, não. É meu também, é meu também. Eu gostei dessa. Inclusive, gente, você que acompanha o TheCast, estamos com ele aqui. Messias Costa é um amigo nosso que nos conhecemos na vida pública e a qual dou um testemunho extremamente positivo. E é amigo em comum com o Alan Balbino, e dessa vez ele está mediando isso aqui por pouco, e ele vai gravar aqui no Papo de Engenharia, já foi convocado. Arquiteto muito experiente. Ele está aqui como plateia, é ele que vai aqui aplaudir, é ele que está com a plaquinha ali. É verdade. Bem-vindo ao TheCast, Messias. Pois só Alan, concluindo aí esse raciocínio, eu citei o Messias porque eu tenho incentivado vários colegas, né, que eu experimentei, assim, tive a felicidade de ser um pesquisador durante um tempo, e fiz um mestrado em investimento e internacionalização. E esse mestrado, eu me formei, recebi o diploma recentemente. Que bom. E o Instituto Superior de Gestão, que fica lá em Lisboa, as matérias foram pagas no Brasil. Na época foi um convênio com o Conselho Regional de Administração. E eu digo a você uma coisa, todo profissional tem que realizar, tem que ter essa experiência, porque a pesquisa enriquece muito. Com certeza. O conhecimento é fundamental. Então, nós estamos eu diria, nessa linha hoje de buscar conhecimento, informação para representar bem o povo alagoano. Essa é a ideia. Muito bom, está devidamente preparado. Eu quero entrar diretamente num foco, num ponto que eu acho que é de interesse tanto seu como, na verdade, das pessoas que nesse momento estão para decidir o que fazer nesse dia 2 de outubro, né? nesse ano de 2022. Alan Balbino decidiu se candidatar a deputado federal, depois de uma história pública, tanto em cargos comissionados, indicados, inclusive no Conselho, enfim, a tua história realmente, se a gente fosse detalhar aqui, seria alguns podcasts, mas vamos pegar de um ponto para cá. Né? Hoje você está na Câmara de Vereadores. Estou né? na Câmara. E postulando uma vaga para deputado federal. Sim. É uma pergunta um pouco óbvia para quem já está na vida pública, mas eu quero ouvir de você. Sim. O que te levou a subir a régua, ou seja, ir para candidato a deputado federal? Exatamente. O que me levou é uma palavrinha de 3 letras chamada voz. Essa voz falta ao alagoano em Brasília. A gente não tem uma interlocução. A gente não tem comunicação. Por mais que queiram fazer defesas de deputados federais e senadores atuantes, eu diria que a mim, não contempla. Ainda é um espaço, ainda é um vazio que existe e a gente precisa trabalhar por uma alternativa que seja mais presente dentro das comunidades, com as pessoas. O cheiro de povo, que é tão explorado essa frase em campanhas, olha, fulano, beltano, tem cheiro de povo. Esse cheiro de povo, na verdade, quando passa as eleições, parece que vira perfume francês. Né? Os políticos vão, de fato, para lugares inacessíveis. São 4 anos na obscuridade. E eu digo isso porque Alagoas não merece a situação em que se encontra. Alagoas chegou a uma situação deplorável. Hoje a injustiça impera nessa terra. Hoje a questão da economia é algo ainda discutível, porque enquanto nós temos muitas vezes o anúncio de alguma empresa querendo sediar sua base em Maceió, a gente vê problemas seríssimos delas se afirmarem, como, por exemplo, benefícios fiscais não são discutidos. Outras questões importantes, o pacto social, que hoje é muito cobrado pela sociedade, né? E os governos não fazem. O que é o pacto social? É que a partir do momento que você gera condições daquela empresa se implantar,
todo lucro, ou todo fruto, ou todo bom resultado que se reverta na empregabilidade daquela pessoa daquele estado. Então esse é o pacto social. Esse é o pacto que vai solucionar exatamente essa exagerada quantidade de pessoas excluídas da sociedade que moram na rua. Então, muitas vezes eu tenho um projeto, foram vários projetos apresentados na Câmara Municipal de Maceió, e um deles trata dos excluídos, quando exatamente a gente usa um pacto município através das empresas, que são as empresas licitadas, contratadas para poder operacionalizar determinado serviço, seja de infraestrutura, seja de iluminação pública, seja de saneamento básico, e esses empregados muitas vezes vêm de fora. Vêm de fora, vão para um acampamento, fica aqui no distrito industrial, e lá já estão contratados, desenvolvem aquela atividade emergencial e vão embora. Mas não, nós queremos que eles contratem de Alagoas, de Maceió. Nós queremos que as pessoas, até aquelas que não estão habilitadas, que passem por um treinamento. Então, o meu projeto, ele fala exatamente sobre isso. A assistência social, ela receberia o excluído que mora nas praças Deodoro, Centenário, Bianô, qualquer uma dessas praças, né? E a gente traria essas pessoas para cá, conversaria, daria um tempo para elas se qualificarem, trataria de vidas. Isso também o município pode fazer e tem recurso para isso. Muito bom. E depois essas empresas, elas acolheriam num percentual evidente limitado. Não pode ser 100% do contratado. Perfeito. Quem viabiliza, mas um percentualzinho lá tem. O meu projeto fala de 5% a 7%. Perfeito. Isso aí é uma ideia boa. Mas aí eu queria lhe ouvir um pouco mais. Vamos falar de elevação da régua. Ou seja, você vai para deputado federal e aí tem todo digamos assim, um terreno mais fértil e que cada político, cada eleito tem uma bandeira que levanta, tem várias, são vários projetos, mas tem aquela que, digamos assim, é a cereja do bolo, é aquela que dá mais destaque, é aquela que, por ela, ele é mais conhecido. No caso do Alain Balbino, qual a bandeira, qual a principal bandeira, entre outras, mas qual a principal que Alain Balbino se torna conhecido, que se torna a sua marca registrada, o seu diferencial? Qual a principal bandeira do Alain Balbino? É difícil dizer uma só, né? Então, nós temos talvez 2 ou 3 bandeiras. Por favor, pode ser 3. Que podemos destacar. A primeira é a recuperação dessa comunicação que eu falei, que passa pela palavra voz, né? A gente precisa, de fato, se comunicar melhor com o povo alagoano, e isso aí você tem que implantar um modelo e que ele fique mais de fácil acesso das pessoas com você. Você político, no caso, o Alain Balbino, e a comunidade que está esquecida, segregada, decepcionada e abandonada. A segunda coisa fundamental é, com essa sociedade, definir quais são as prioridades. Eu creio que eu posso ter ideias maravilhosas, mas eu não posso pensar que a minha ideia é melhor ou é prioritária, eu diria até em detrimento ao que um colega, também com uma capacidade até melhor do que a minha, pode ofertar como colaboração, como sugestão. Eu tenho que ouvir ele. Então, segundo passo, eu acho que dessa bandeira de resgate, passa exatamente por ouvir a sociedade. Ser um interlocutor com a credibilidade dada, ouvir a sociedade. E uma terceira coisa que eu acho que é fundamental é quando você, através dessa credibilidade, você defende os projetos de lei, mas que você dá não é só projeção, uma divulgação, e aí você vai talvez tomar um susto no que eu vou lhe dizer, você dá divulgação até em lugares que hoje muitos não conhecem. Poxa, lá, onde é que você quer chegar? Olha, isso é uma bandeira muito séria. Nós fomos a Canapi recentemente, e quando chegamos lá, tivemos um colega chamado Bruno, e ele e o Reinaldo nos receberam, e eles fazem um trabalho social fantástico de recuperação de vidas, eles fazem um trabalho fantástico social, trabalham e moram lá. Muito bem. Uma cidade que tem 2 povoados, um chamado Fumaça e outro chamado Forquilha. Só que quando você chega em Forquilha, você se depara com um açude imenso. Ele está bem cheinho, está repleto d'água. Eu ia dar aqui outro exemplo, mas eu acho que só o fato de dizer que ele está bem cheinho já sintetiza tudo. Então, meses atrás, sem a chuva, estava bem vazio.
Com a chuva, ele enche. Aí vai surgindo alternativas. Pessoal, então é possível ter água na casa do povo. É possível. Então, mas aí chegou um colega e disse, olha, Alain, nós temos Wi-Fi na praça. Vocês têm Wi-Fi na praça? Temos. Pois é. E o que é que falta aqui mais para você? Falta a água na casa da gente. E aí é tão fácil colocar aqui um motorzinho de 1, 2 ou 3 cavalos, puxar essa água e comprar canos e colocar. Na cabeça deles, funciona mais ou menos isso. Então, o que a gente tem que fazer é essa bandeira da aproximação do político com as comunidades para ouvir. Se você não pode estar nos 102 municípios sendo essa audição, sendo essa pessoa que vai trazer os problemas dessas áreas para cá, mas só o fato de uma viagem como essa foi uma viagem enriquecedora, porque a gente verificou que uma emenda coletiva de um parlamentar federal, ela não só resolve o problema de Canapi, mas ela resolve o problema de Mata Grande, problema de outra área próxima, que é Inhapi, ela resolve o problema dos povoados. Se o problema for esse água, a água já existe. A matéria-prima, que seria o grande problema, Deus mandou. O que falta agora é como utilizar isso. Então, essa comunicação permanente, é a bandeira da comunicação permanente. Eu vejo isso como uma coisa fundamental. Se eu poderia citar aqui, não vou tentar buscar empresário. Não, isso é uma tarefa do governador. O governador, o futuro governador, eu tenho uma ligação muito forte com o Rui Palmeira, pela confiança que o Rui Palmeira como candidato me dá. Então, eu creio que o Rui vai ser desses colegas que vão exatamente colocar embaixo do braço e tentar viabilizar. Isso é um trabalho para o executivo. No caso do legislativo, no caso de minha pessoa, ele vai contar comigo em ministérios, vai contar comigo com as emendas, vai contar comigo nas audiências com os ministros, e esse vai ser o meu papel. Então, eu creio que essa bandeira do resgate, essa última palavra que entra e da comunicação vai ser fundamental para a gente. Muito bom. Eu vou entrar noutra pergunta, mas antes eu ainda volto a fita um pouquinho com relação à voz. Eu gostei, eu acho que é interessante sim, essa interlocução entre o povo e o poder, mas talvez, Alain, você podia nos ajudar, não sei se está configurado no seu plano, de que maneira essa voz seria feito isso acontecer. Uhum. Eu falo isso porque deve ter, com certeza, muita gente vai nos escutar, a sua audiência vai nos escutar toda, e de repente tem alguém lá assim, mais desprovido de conhecimento, digamos assim, e vai perguntar, peraí, ele eleito deputado federal, né, assume a cadeira de deputado federal, e me diz que a gente vai ter mais voz junto, né, no caso, o legislativo, junto ao Congresso. De que maneira o eleitor do Alain Balbino, Sim, a sociedade alagoana, as pessoas, que canal, que caminho existiria na prática para que essa voz acontecesse, reverberasse lá em Brasília? isso. Eu falo isso, Alain, porque boa parte diz isso, não? Eu vou lhe representar, Isso, eu vou ser sua voz lá verdade, e tal e tal. É verdade. Só que fica um pouco subjetivo para o cara entender assim, peraí, ele vai me representar. Tá, eu sou um empregado comum, eu sou um cidadão comum, sou uma empregada doméstica, eu sou um eleitor simples, eu sou um assalariado e tal, e eu votei no Alain Balbino e ele vai me representar lá e vai ser a minha voz. Como é que a minha voz vai chegar lá em Brasília? Eu queria entender melhor. Essa sua pergunta ela é muito inteligente. Você está me diz o nordestino, me futucando. Só para eu entender melhor, vou responder porque de repente você diz assim, é assim. Opa. Eu vou responder agora da forma que você quer. Olha, eu tenho falado tanto desse personagem, é um personagem tão alegre da televisão brasileira e os paulistas têm brincado com ele, que é o Tiririca, né? Então eu estou fazendo tanta campanha para o Tiririca aqui que eu acho que ele vai terminar tendo voto aqui em Alagoas. Toda a minha palestra o Tiririca é lembrado. Porque o Tiririca nunca apresentou um projeto de lei, o Tiririca nunca usou o microfone da Câmara Federal, a não ser uma vez que ele disse que ia renunciar, e eu não sei nem se ele chegou a renunciar, parece que não. E eu sei que o Tiririca é um personagem hoje, eu diria, cômico do cenário nacional da Câmara Federal, da Câmara de Deputados. Aí eu faço sempre essa pergunta, vocês querem o Tiririca de volta? Ou os paulistas, será que vão eleger de novo com o chamado voto da indignação? Aí pronto, é exatamente essa resposta que eu diria. Eu não quero mais um Tiririca
para o Brasil, eu, Alain Balbino. Eu não Sim. quero mais um Alexandre Frota, um fabricador, um produtor de vídeos pornográficos. Eu não quero. Assim como também tem outros aqui também, até no nosso estado tem também um produtor de vídeos pornográficos aqui, que o vídeo pornográfico por si só, né, se ficasse só com os adultos, era um problema deles. Só que as crianças, adolescentes e jovens, sem cabeça, têm acesso a isso e transforma a pornografia em algo perigoso. Pode transformar em pedofilia, pode transformar-se em outras coisas mais. Então, isso traz prejuízo para a família. Então, esses homens, tipo Frota da vida, tal, para mim não interessa o retorno dele. Eu espero que os paulistas criem vergonha na cara e não votem mais em cidadãos como esse, porque tem, de fato, sujado a nação brasileira e são péssimos representantes. Bom, no caso de Alagoas, tinha que dizer dessa forma para poder chegar até a mim. Eu não quero ter um comportamento de silêncio dentro da Câmara Federal. Eu não vou ter cabresto. Eu não vou ter alguém me monitorando. Eu quero, de fato, no telefone que eu receber do Jaelson Gomes, eu possa dizer, pô, não, Jaelson, tem alguma ideia boa que a gente pode apresentar? Vem para cá, para Brasília, ou eu vou para aí, para onde você está aí no TheCast, e a gente vai bater um papo e colocar em operação as ideias, sugestões que você está trazendo. Porque hoje você está sentado numa cadeira, Gerson, do TheCast, como o seu representante maior, o presidente dessa empresa, mas você tem uma grande missão com o povo alagoano. Sim. Você não está aqui só como empresário comunicador. Você está aqui para viabilizar que as informações mais importantes que estão dentro do estado de Alagoas cheguem na casa do povo. Sim. Olha aí. A água falta lá na casa do povo e hoje falta comunicação na casa do povo. Por quê? Porque, infelizmente, também a própria sociedade tem cometido um pecado mortal. Ela tem resumido a sua atividade em um WhatsApp, no bate-papo com colegas da faculdade, ou do colégio, ou do futebol, ou enfim. Tudo bem, pessoal, é necessário a gente relaxar, mas é necessário também cuidar do nosso estado. Essa geração, a nossa geração, vai passar. Qual é a preparação que estamos fazendo legado, dos menores, né? E o que legado a gente deixa para essas figuras que estão hoje dependendo da gente. Eu falei para você no início do nosso bate-papo que 60% é o total de indignados dentro dessa eleição. Pessoas que não sabem quem vai votar. Muito bom. Eu vou tocar nesse assunto exatamente dessa credibilidade que a gente precisa encontrar em alguns nomes que estão chegando, né, que estão postulando cargos na política. Alain Balbino tem um passado limpo, isso é fato, isso inclusive é digno de a gente registrar aqui, ressaltar. Mas agora, nessa postulação, é um momento novo também. É um né? momento novo. Isso é bom que a gente se renova, né? É Você verdade. já como legislador, já está na Câmara e agora vai para o Congresso. Amém. O que é que Alain Balbino fala, ou pode, esse quadro geralmente eu chamo de pensar político, que a gente tenta trazer o pensamento de quem aqui chega, do convidado, para a gente divulgar esse pensamento, que isso é que é bom, porque as pessoas precisam saber o que é que o candidato, o que é que o político está pensando, que é como você falou, depois de eleito vira perfume francês e a gente não sabe nem o que é que ele está pensando. Mas a gente pega o gancho de agora, inclusive você já é um legislador, para saber o que é que você está pensando. O que é que o Alain Balbino pensa no sentido de resgatar a credibilidade da classe política, que é notória do desgaste, de quantas pessoas, inclusive, diz assim, eu não acredito mais, são todos iguais. Isso. São todos iguais? Tem como restaurar, Alain? Tem. Tem como restaurar se você fizer um exercício. Sem esse exercício, não vai dar certo. O que é? Volta ao passado. Volta ao passado dessa pessoa que você está acompanhando e ainda não se definiu se vai votar nela. O que é voltar ao passado? É conhecê-la. O que é voltar ao passado? É tentar buscar nessa pessoa se ela atende àquelas exigências que você faz de um representante público. Um representante público, primeiro, que tenha, de fato, dignidade para se apresentar perante sua família, seus amigos, a sociedade em geral. Um representante público que tenha conhecimento. Ora, eu não sei como um parlamentar em Brasília ou em qualquer outra região do Brasil, qualquer outro parlamento estadual, municipal, como é que ele pode te representar se ele não conhece regimento interno de uma casa legislativa como a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, que tem toda uma conjuntura de
comissões permanentes, e alguns dizem, não, mas a comissão permanente mais importante é a de Constituição e Justiça. Por ela passa tudo, porque ela tem que distribuir os projetos de lei. Pessoal, temos a Constituição, Comissão de Constituição e Justiça, temos comissão de orçamento, nós temos comissão de esporte e lazer, nós temos comissão de assistência social, nós temos comissão da cidadania, da mulher, da justiça, nós temos várias comissões. Nós temos comissões de infraestrutura. Hoje está em debate a questão do petróleo. Veja que nós tivemos uma diminuição no litro de gasolina e muito ainda pode ser feito. A nova Câmara Federal pode baixar ainda mais o litro de gasolina. Existem situações que a gente, se der ouvido aos técnicos, ouvidos, se der ouvidos aos técnicos, eles vão nos trazer as possibilidades aonde pode ser diminuído, sem fragmentar, sem diminuir de forma excessiva os ganhos de recursos que são cadeia, né? Exatamente, que são vindos através de impostos para poder distribuir com as principais nomenclaturas ou rubricas do país, da nação. Mas a gente precisa, sim, identificar o seu potencial candidato. Talvez tenha 3 ou 4 na cabeça. Eu soube que para deputado federal, né, eu soube através das pesquisas, né, que são feitas, o percentual é muito alto, ainda de indeciso, chega a passar de 60%. Né? Então, esse voto da indignação, ou voto, e eu diria, escolha o melhor, né? Escolha o melhor. Se não tem um voto para mim, Alain Balbino, então tenta buscar uma pessoa que se adeque à sua necessidade. Eu acho que a gente tem que mudar o Brasil dessa forma. Só vai ter como nós mudarmos a situação de Brasília se a gente tiver gente diferente. Porque está muito... A coisa mais do mesmo, né? Está muito delicada. Muito mais do mesmo. Está muito delicada. Se fala muito, Alain, já é uma frase quase que unânime por um bloco de pessoas, de que não tem como ser político e ser honesto. É possível ser político e ser honesto? É possível. Tem que dar muito não na vida. É possível, sim. É possível, inclusive, uma coisa que é muito importante. Eu poderia, de fato, ter optado em minha vida em ser empresário. Não faltaram oportunidades. E eu acredito que poderia ser também um consultor de empresa e também não faltaram oportunidades, até por conta da minha profissão e também da experiência que eu ganhei. Mas uma coisa que eu tinha que tomar como decisão, eu chamo isso de decisão ou monogamia vocacional, né? Porque eu digo que existe a monogamia política, quando você apoia só um candidato, existe a monogamia no casamento, né? Existem várias monogamias, mas essa monogamia da decisão, da vocação, ela é fundamental. Né? Eu estou criando várias frases, hoje eu estou um pouco inspirado, né? Criei o tal do cheiro do povo para o perfume francês. E essa marcado, agora viu? A monogamia profissional. Quando eu tomei a decisão, eu quero ser um homem público. Então foi quando eu precisei ir para a escola de negócios lá em São Paulo, né? Onde eu trabalhei a questão da gestão, fui preparado. Eu precisei desenvolver atividades de pesquisa, foi quando eu pensei no mestrado. Eu fiz curso de especializações na área de conflitos, fui para a Universidade de Pernambuco e lá nós desenvolvemos na Escola de Administração de Pernambuco, que é a FICAP, um trabalho muito interessante envolvendo sindicatos e categorias de trabalhadores e categoria de empresários também. Eu estou assim tentando lembrar de algumas coisas que foram importantes na minha vida, porque se eu não buscasse a ferramenta ideal, que seria estar preparado para falar essa linguagem, desde aquele que seja o mais simples até aquele mais graduado, eu creio que eu não teria a ousadia de dizer hoje para vocês, eu estou preparado para ser um deputado federal atuante e que vai usar essa voz para poder atender as demandas e atender as necessidades do povo alagoano. O povo alagoano está insatisfeito. O povo alagoano tem tudo para dar um recado agora, dia 2 de outubro, só falta um domingo para a eleição. Um domingo. E as pautas, que eu chamo de pautas malucas, né? O que nós temos hoje de pautas malucas aí, está um negócio deixando todo mundo maluco. Cita algumas? Né? Vamos lá. Agora eu me interessei. Viu? Agora, vamos lá. Pautas malucas, né? Envolvendo a família. Né? A questão que envolve família é a questão da liberação do aborto. Acho que o Brasil não tem hoje maturidade nem capacidade para autorizar
essas clínicas de esquina a realizarem abortos irresponsáveis. Se isso pode ser discutido numa situação entre pesquisadores e médicos e gente entendida para salvar vidas, é um outro detalhe. Quando essa gravidez ela pode causar um risco de vida à mamãe. Mas eu não estou tratando disso, eu estou tratando de um projeto de lei que eles querem ampliar, flexibilizar ao ponto que nós vamos ter crianças tendo abortos e nelas vai haver muitos sangramentos e as hemorragias surgirão e as mortes em seguida. Há um projeto de lei também que está sendo muito discutido. Eu soube que muitas vezes ele é apresentado quando contam os votos, eles retiram, que é a liberação das drogas nas farmácias privadas mesmo, como já ocorre em outros países, o acesso a determinadas drogas que hoje são proibidas. Se isso acontecer, e eu acompanho as instituições sociais que lidam com a recuperação de dependentes químicos, se isso acontecer, isso vai ser algo que nós vamos perder o controle num país que é um país com uma quantidade, assim, uma imensidão, uma área geográfica que ela tem algo de muito difícil, que é você percorrer todos os pontos, todas as áreas, todos os ambientes, pela sua imensidão, né? Então, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, você tem algo que preocupa muito, 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 a liberação disso. Pautas que envolvem a família e envolve diretamente a questão dos princípios. Hoje, essa discussão de banheiros unissex, né, e olha que tem estados hoje que a liberação já existe. Em Alagoas, não sei se por uma liminar foi concedida a um determinado restaurante, estava uma briga na justiça sobre isso. Eu não sei se chegou a ser concedida essa liminar para que também as pessoas utilizassem o determinado banheiro de forma qualquer, né, todos os sexos. Seja masculino, feminino, seja criança, adulto, jovem, idoso. Então, é algo também que choca. Aí você diz assim, Alan, alguém já chegou para dizer que isso é uma questão de cultura de gerações? Já. Tem tanta justificativa, cultura de gerações, tem tanta justificativa, um novo modelo de vida da sociedade, tem tanta justificativa, mas nada que tira da minha cabeça que isso é a destruição de forma antecipada de uma coisa linda chamada família. Nós temos que zelar pela família. A família brasileira, ela tem um histórico muito bonito de superação. A família brasileira, o Brasil é o país que tem tudo para ser a nação que mais vai crescer daqui para frente. Nós temos profissionais, as pessoas daqui são boas no trato, elas são boas no que fazem. O que falta ao alagoano, o alagoano é fantástico. Eu sou apaixonado e graças a Deus por ter nascido em Alagoas. Porque o alagoano é uma coisa impressionante. O alagoano já assumiu presidência da República, o alagoano já assumiu câmaras de deputados, o alagoano já assumiu funções importantes em empresas privadas, o alagoano... Temos tantos exemplos bons, mas o que acontece... Artistas, né? Artistas, mas alguns decepcionam, outros nos dão a glória de batermos palmas, né? Enfim, mas... E se formos entrar agora nominalmente no mérito, ia dar um problema judicial. Amanhã eu e você estaremos recebendo, né, uma ação na justiça de danos morais. Mas o que eu digo é o seguinte, essas pessoas, infelizmente, já ocuparam e fizeram o quê pelo Estado de Alagoas? Vamos dar lugar aos novos, então, né? Agora é hora da voz nova. Boa. Agora é a hora de uma capacidade de independência que possa trazer, de fato, para Alagoas, além da ousadia de um parlamentar que pode falar e falar de forma destemida, mas um parlamentar que tem a capacidade de discutir projetos conhecendo verdadeiramente o que é um regimento, o que é um estatuto de uma casa legislativa como a Câmara Federal em Brasília. Eu peço a Deus, eu vejo que esse momento que foi criado, até aqui mesmo hoje, quantos empecilhos foram hoje para chegar aqui, na entrevista, desde as 3h30 da manhã, nós estamos tendo problema, mas eu digo, nós vamos sim hoje ser entrevistado no TheCast por Jaelson Gomes. Eu tenho esse privilégio, eu não dou a ninguém. Boa, obrigado. Boa. Estamos aqui no TheCast conversando, batendo um papo legal com ele, o vereador, postulando um cargo da Câmara Federal, Alan Balbino.
Alan, estou entendendo todo o seu pensamento, isso é muito interessante. Só fazendo um destaque nesse momento de polarização, que se fala tanto, né? Não quero entrar em detalhes e tal, mas falando do eleitor, falando de um lado da moeda com relação a esse assunto. Não vou falar do lado de lá, de quem está nos grandes cargos ou pelo menos concorrendo. Vou falar do eleitor. No seu pensamento, na sua cabeça, como fica a cabeça do eleitor mediante essa pressão toda de que chegamos quase que se chegou a uma conclusão que ou um lado ou outro. Essa polarização, que efeito tem para a sua candidatura, que efeito tem para essa eleição de 2022? Eu faço um alerta, eu agradeço essa sua pergunta extremamente aplicável para esse momento. Eu faço um alerta, o primeiro voto na chapa é o voto para deputado federal. De fato, com essa polarização dos presidentes, isso tem desfocado os outros cargos que são importantes, entre eles o que eu estou disputando de deputado federal. E eu aqui invoco a todos os meus simpatizantes, eu invoco a todos aqueles que estão me acompanhando, analisando minhas propostas, essa audiência maravilhosa aqui que o seu programa permite eu dizer isso, e dizer com muito respeito, não desprezem o voto de deputado federal. O deputado federal, seja qual for o presidente, ele será fundamental, primeiro, na questão do encaminhamento dos projetos de lei. Segundo, na manutenção da harmonia daquele poder e também, junto com o presidente da República, fazer com que o nosso país seja a intempérie que vier, o país possa estar de pé, firme e obediente à sua lei orgânica nacional. Nós temos uma Constituinte. E se a Constituinte, em algum momento, ela for ferida, nós temos poderes que dão a ela o suporte, que são os ministérios públicos. Nós temos as agências reguladoras também que podem ser utilizadas para a gente buscar todos os direitos que os trabalhadores, incansáveis trabalhadores brasileiros conquistaram. E são essas agências, eu vou relembrar, de energia, de água, enfim, de telefonia, de tecnologia, de aviação, não despreze, né, de transporte no caso, não despreze. É fundamental que o brasileiro ele conheça também aonde estão baseados os seus direitos. E isso a gente vai relembrar. É por isso que o deputado federal passa assim, além de ser um voto muito importante, e o meu número é muito fácil, né? Eu acho que a minha camisa aqui está falando alguma coisa. O 5522, ele vai fazer com que haja uma compreensão para os alagoanos, principalmente, que eu vou ser o representante do Estado de Alagoas, que eles tenham compreensão de determinadas leis que eles podem utilizar, que eles podem requerer e podem preservar todos os avanços, direitos, sejam sociais ou não, que eles conquistaram. Vou fazer um ping-pong com você e lhe dando a oportunidade para você falar o que pensa de algumas áreas. E em poucas palavras, ao seu modo, obviamente, até pela experiência pública que o Alan Balbino tem, que não é pouca, e principalmente pelo que ele pensa em fazer uma vez sendo eleito. De cada área, por exemplo, o seu pensamento de forma reduzida. Por exemplo, segurança pública. Segurança pública. Termos uma maior participação no cenário nacional com os estados. Hoje há uma questão política que atrapalha bastante. Muitas informações das secretarias de segurança estaduais, elas não têm um fortalecimento no que deveria, por exemplo, de áreas estratégicas, de informações sigilosas, porque há um cenário nacional que politicamente divergem do estadual. Então, o que tem que existir é uma regra talvez colocada pelo próprio Ministério da Justiça, onde a área de segurança pública ela se torna, em outras palavras, intocável. O que ela visa é o homem, e o homem precisa ser preservado. E aí criar sistemáticas de segurança para que o cidadão tenha acesso à informação e a Secretaria de Segurança dê o suporte maior para que evite, por exemplo, a proliferação de gangues que agora estão usando a questão tecnológica agora para fazer os mais diversos abusos, né? Abusos, literalmente, que são as extorsões através de sequestros relâmpagos ou não. Então, todo esse mecanismo de apuração de informação, se nós tivermos a Polícia Federal, que depende do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Segurança Pública, em cada estado, e no caso de Alagoas, teremos conexões e conexões infalíveis. Muito bom. Educação. Educação.
maior investimento. Precisa ser revisto isso na Constituição Federal. Por mais que estejam preservados recursos para a educação, o Brasil, ele teve uma criação, e o Brasil teve um início de atividade ao longo dos seus anos de vida, que a educação só foi priorizada após a Constituição Federal. E por quê? Porque na Constituição Federal de 88 para cá, estão lá preconizados, estão lá estabelecidos percentuais para que tanto a saúde como a educação sejam priorizadas. Nós precisamos rever. E rever, inclusive, a questão dos repasses. Porque muitas vezes os repasses que acontecem vêm para o município de Maceió e o município de Maceió, muitas vezes, não utiliza o calendário que é estabelecido e não cumpre esse calendário. Sobre a educação, existe, né, no ar uma ideia de que os projetos de pesquisa, a tecnologia das universidades, tal, houve um recuo, houve um certo retrocesso, tal, ao seu ver, e uma vez sendo eleito, terá um olhar para esse lado das universidades federais do Brasil, inclusive incluindo as pesquisas e tal. O que é que de fato aconteceu nos últimos anos nas universidades federais e o que é que o deputado federal Alain Balbino pretende fazer daí para frente? Universidade federal é pedagogia. Universidade federal, assim como segurança pública e a questão da segunda pergunta sobre educação, tudo é pedagogia. A Universidade Federal ela não pode ser privatizada. Há uma defesa, uma corrente nesse sentido. O que precisa, junto à Universidade Federal, é fortalecimento. A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, para se ter uma ideia, ela trabalhou há alguns anos atrás um orçamento de 400 milhões de reais ano. Quando ela começa a receber emendas, isso aí pode ultrapassar até 550, 600 milhões. Eu era do Conselho Curador, ocupei a presidência do Conselho Curador da UFAL. Trabalhávamos em conjunto com o reitor e trabalhávamos em conjunto com o Conselho Superior. Teve um momento da necessidade de aprovação da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós aprovamos, com várias condições para que fosse mantido o número de vagas que seriam ofertadas. A outra, que fosse preservado o recurso público que já estava separado em Brasília. Outra aplicação, a questão das licitações públicas. Isso tudo mexe com orçamento. É por isso que falo, não, a universidade está falida, vai ter greve, a universidade... Pessoal, é verdade que hoje o suporte financeiro dado pelo Ministério da Educação ainda existe, mas se nós alagoanos tivermos um deputado federal que acompanhe o que está acontecendo dentro dessa caixa, se ela é preta, marrom, azul, amarela, não sei. Eu sei que a gente pode abrir, sim, a caixa de uma universidade federal. A gente pode abrir, sim, a caixa... É uma caixa fechada? É uma caixa fechada. Por que essa caixa fechada não se abre para o povo alagoano? E aí vamos em detalhe. Quando aconteceu uma das primeiras votações no Conselho Curador, eu me deparei com uma situação que tivemos que convocar o reitor e a reitora, o reitor na época e a sua equipe, na área de infraestrutura. Empresas ganhavam a licitação pública e abandonavam a obra no meio do caminho. Empresas ganhavam a licitação pública e não entregavam o produto ou o objeto que era licitado. E eram penalizadas. Como é que os processos, os inquéritos administrativos eram criados e acompanhados? Então, tudo isso é recurso público. Vamos dar divulgação à sociedade do que está acontecendo? Vamos fazer com que haja um canal. O DCast, toda quinta-feira, por exemplo, o DCast vai tratar o assunto educação. Vamos abrir aqui essa caixa preta? Se não existe, tem direito à defesa. Mas eu, pessoalmente, como cidadão, não tenho as informações hoje que eu preciso. Se você entra no site, o site é limitado. Não tem as informações que você, alagoano, precisaria. Então, o deputado federal que você vai eleger, olha, vai fazer muita diferença em Brasília se você souber cobrar dele. Se fala que em governos passados as universidades foram aparelhadas. Procede isso? Bom, as organizações políticas existem. Como elas penetram nas eleições das universidades e faz com que os reitores fiquem na mão desses grupos políticos é outra história. Entendi. O que os estudantes que votam, o que os funcionários que votam precisam fazer é entender que essa pedagogia aqui que a gente está discutindo melhor para a universidade brasileira, eles precisam entender que o voto dele lá também é sagrado. Entendi. Assim como é sagrado numa eleição de federal, como essa que nós estamos vivendo, daqui a um domingo apenas vai ser eleição,
E vocês têm que fazer a mesma coisa lá na Universidade Federal para preservar, ter o cuidado e dar o voto a quem tem compromisso e independência. Saúde, Alan Balbino. Saúde pública passou a ser um grande calo na vida de qualquer gestor. Por quê? Porque você tem hoje uma instituição que ela absorve não só os problemas, por exemplo, a capital Maceió, absorve os problemas de nossa cidade e de regiões próximas, que são os municípios que estão próximos da cidade de Maceió. Então, todas essas cidades que não têm a estrutura ideal para poder ser atendida através da sua Secretaria de Saúde, corre para uma capital da vida, como Maceió, por exemplo, e sufoca. Como você resolver isso? Né? Você construindo mais hospitais, bom, você constrói um hospital e ele precisa de duas coisas. Pessoal técnico preparado e a segunda, de um excelente material à disposição da sociedade. Né? E você sabe que material são esses. São raio-x da vida, uma sala de cirurgia completa com todo tipo de equipamento necessário. Você tem ultrassom, tudo isso é necessário. É possível? Recurso existe? Sim, pessoal. Recurso existe e pegando um avião aqui de Maceió, indo para Brasília, é onde a gente vai destravar. Nós vamos ter que tirar a roupa, sim, de qualquer ministério que esteja ainda com essa armadura, melhor dizendo, é uma armadura que muitas vezes as entidades locais não têm acesso e, por falta de informação, não sabem o que requerer. Então, você, alagoano, seja um representante do hospital, você, alagoano, que seja um representante de uma universidade, seja ela privada, que agora se proliferou. É outra coisa que os conselhos de classe, eu fui já presidente de conselho, tem que ter muito cuidado, está alertando exatamente os órgãos públicos federais da criação de tantas universidades em nosso meio. Vamos preservar a qualidade, crescer, ofertar é importante, mas a qualidade também, para a gente não estar formando aí profissionais sem condições técnicas. De qualquer jeito, né? Então aí, a questão do recurso público para a saúde é outra coisa. Temos que tirar essa armadura, que é a armadura que impede você ter acesso aos canais de comunicação de cada ministério desse. Eu vou falar ainda em 2 pontos que podem contribuir com o nosso ouvinte e também com o seu pensamento nesse processo de construção de uma tese ou de uma ideia que você está querendo levar para o nosso Congresso. Uma é ainda sobre a pauta, por exemplo, das mulheres, né, que é uma pauta crescente, que há uma energia positiva em defesa para que as mulheres tenham mais acesso. No teu campo de visão, as propostas do teu trabalho com relação ao voto feminino e com relação à ascensão e às melhorias de condições para as mulheres, quais são? As mulheres avançaram muito no que diz respeito à questão de participação, seja em qualquer pleito eleitoral ou não, elas absorveram uma responsabilidade por conta até da própria convicção que elas têm da importância como elas podem servir ao país. Então, as mulheres hoje não só são donas de casa, mas elas são donas de casa e donas de negócios. As mulheres avançaram muito, eu tenho, particularmente falando, uma admiração muito grande pelo o sexo feminino, que ele é desbravador, né? Eu uso muito o exemplo da minha casa, né? Pela minha atividade pública, claro que eu sempre estive presente, procurei sempre estar presente na vida da minha família, mas a minha esposa, se não fosse ela na criação dos meus filhos, das minhas 2 filhas, se não fosse a minha esposa no tocante a gerenciamento da casa, o Alan não era nada. Ela vai votar no Alan Balbino? Ela vai votar. Vai votar no 5522, Alan Balbino. Aí vai a máquina vai fazer... Já pensou? Já pensou se o Alan disse, rapaz, não sei. Aí eu ia ter que chamar ela para fazer aqui um TheCast com a gente. Então, as mulheres, eu creio que a gente precisa discutir um projeto, né? Para mim, claro, a mulher mais exemplar que existiu na face da terra foi a mulher mais corajosa e obediente, que foi Maria, a mãe de Jesus. Né? E a gente precisaria criar um projeto, eu denominaria de Projeto Maria, que era exatamente o projeto de ter comunicação mais rápida entre as mulheres e as entidades públicas, e também fazer com que as mulheres elas sempre procurem ser tratadas iguais como os homens são tratados. A gente nunca deve diminuir nem pessoas pelo sexo, nem pela cor. Nós somos iguais. Se tem uma coisa que me deixa muito, mas muito entristecido, é a questão do preconceito.
Isso machuca, isso existe até hoje. E nós precisamos entender que nós somos irmãos, nós somos amigos. Sobretudo, nós somos filhos de um mesmo Deus. Né? Muito bom. Você falando aí em Maria e falando em filhos de Deus, eu vou para a última linha de nosso pensamento aqui, e obviamente vou deixar a oportunidade para você ainda fazer suas colocações, mas falar do voto evangélico, falar desse momento, Sim. da polarização, falar dessa ascensão aí, pelo menos do assunto, né? E que hoje deu um destaque, porque assim... É óbvio, toda a história, os evangélicos, os católicos, os espíritos, enfim, todos os credos religiosos estiveram presentes nos pleitos. E isso CNBB, né? Fez história. A CNBB fez história. Aliás, a própria história da Igreja Católica que é pujante, né? Pujante. Mas hoje existe assim meio que um marca-texto na questão do evangélico, principalmente por essa polarização, onde se disputa o voto do evangélico com gosto. Né? E Alain Balbino, ele tem uma linha, né? Conhecido como um político que transita muito bem no meio evangélico e tal. Que proposta, que ideia, o que é que você acha? Esse momento está sendo, diretamente a pergunta, está sendo bom ou ruim para os evangélicos? Esse momento está sendo um momento de despertamento para os líderes. Eles estão saindo da omissão, estão indo para a frente da batalha. O líder que não acordou ainda... E eu falo do líder eclesiástico, ele começa a despertar, faltando aí 10 dias, ele começa a entender que legislações têm sido estas legislações que têm mais atrapalhado o crescimento das entidades. Hoje, a igreja em si é a maior produtora de saúde social. Essa frase não é minha, essa frase é do bispo Alexandre Ximenes, da igreja episcopal que está no Recife. Ele foi 10 anos pastor aqui em Alagoas, depois ele foi para o Recife. A igreja brasileira é a maior produtora de saúde social do planeta. Esse do planeta fui eu que coloquei, eu pedi a ele esse adendo. Então, nós temos aí um momento muito bom, respondendo a sua pergunta, de despertamento para que muitos que estavam omissos saiam dessa omissão e comecem a propagar dentro das suas bases, das suas igrejas católicas, evangélicas, em geral, e digam, vamos escolher os melhores. O nosso voto de desabafo vai ser para pessoas preparadas, comprometidas, que estão no nosso meio, que toquem, que a gente consiga tocar neles. Nós precisamos de gente que seja gente. É isso, esse tom. Não adianta falar bonito, não. Vamos falar a linguagem do povo e dizer, eu quero sim seu voto. Vamos deixar de arrudeio, vou marcar uma reunião, vou mandar um e-mail, mandar um zap. Eu preciso do seu voto, só faltam 10 dias, só faltam um domingo. Se eu não fizer isso para você... Essa minha vontade, repito, não vem de mim, vem de Deus. Essa convicção que esse é o nosso momento vem de Deus. Isso depende de quem? Mais de você, porque eu já despertei. Esse que está me ouvindo será fundamental ele tomar uma decisão. Porque eu estou aqui de frente para um homem que é um homem responsável, pai de família, e é um brasileiro, acima de tudo, que não larga o direito de votar. Jaelson Gomes. Topado, isso mesmo. É isso que eu quero. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta, só para a gente aqui deixar a palavra contigo. Tem um prédio... Não deixa a palavra comigo, não sabe por quê? Eu vou terminar esse negócio 3 horas da tarde. Não. Então é melhor você ficar com a palavra mesmo, eu falo só 2 minutos. Eu não vou perder a oportunidade. Nos prédios que tem uma briga, não posso botar uma bandeira vermelha nem a do Brasil. Essa briga, ela é justa? O que é que você diria? Por exemplo, no meu prédio lá, eu não posso colocar bandeira nenhuma. Nenhum e nem outra. Você, como um deputado federal, que juízo de valor você faria sobre isso? É liberar para colocar a bandeira da cor que entender? Ou realmente fica ruim se colocar o de um ou de outra? O seu entendimento aí como homem público? Nós só vamos sair desse embate nacional quando o civismo for exercitado na sua plenitude. Quando as pessoas entenderem que o 7 de setembro é para ir para a rua, sim. Para dizer, eu amo o Brasil, eu sou patriótico, eu sou uma pessoa que zelo pela família, zelo pela boa harmonia entre amigos. Eu sou uma pessoa que quero ver o meu país produtivo, eu quero pagar o menor litro de gasolina do Brasil. Eu quero ver uma Alagoas que seja independente ao ponto de dizer o seguinte, eu vou convidar as empresas para sediarem em Alagoas, porque nós temos os melhores benefícios fiscais. Nós temos a menor taxa de desemprego. Eu quero que no futuro alguém diga isso, porque hoje os índices sociais para Alagoas são os piores possíveis. Mas, repito, a questão, quando vem
de forma exemplificada, num prédio que você mora, que não pode ter uma bandeira de uma determinada cor ou de outra, é uma questão de nós buscarmos a pedagogia, a educação. E essa educação vem do civismo, vem da moral e vem da recuperação da cidadania. E essa cidadania vem através da aplicação de uma palavra chamada justiça. Dignidade acima de tudo, mas quando você tem um relacionamento justo, respeitando diferenças, sem agredir pessoas e sem numa mesa de almoço, num determinado domingo, tendo que acabar o almoço antes do tempo, porque o conflito já foi gerado por divergências políticas, aí nós não estamos crescendo. Nós vamos crescer quando as ideias forem respeitadas e quando cada um de nós estivermos conscientes do que seja melhor para o Brasil e principalmente para Alagoas, que é a terra que eu vou, se Deus quiser, ser o seu representante a partir do próximo ano. Muito bom. TheCast no ar, estivemos aqui com ele, Alan Balbino, vereador e postulante de uma vaga a deputado federal. Quero lhe desejar sucesso, êxito na sua campanha, para que você continue levando a sua história de forma limpa, tranquila, com as mãos limpas e que represente bem o nosso Estado. Por favor, com você os agradecimentos. Só agradecer, Gelson. Eu já falei tanta coisa boa, bonita, resgatei passado e falei de presente e do futuro. Eu creio que agora a nossa responsabilidade é exatamente preparar toda essa turma jovem, todo esse povo maravilhoso de Alagoas, seja daqui ou até o último município que tivermos, para poder divulgar que nesses poucos dias que restam, apenas um domingo para a eleição, que haja um despertamento. E que essa omissão que ainda existe em alguns líderes, sejam eles empresariais, sejam eles de áreas religiosas, essa omissão caia por terra. É fundamental que haja uma decisão de todos os líderes em apoiar, votar e eleger uma pessoa, e eu me predisponho a ser seu representante. Eu sou Alan Balbino, meu número é 5522, e eu queria muito contar com o seu voto, para que a gente possa ultrapassar todos os limites que hoje impedem um crescimento do estado de Alagoas e uma certeza que nós estamos na terra mais bonita do Brasil. Conto com você. Muito bom. TheCast agradece ao Alan, TheCast agradece a todos vocês, e dizendo que esse episódio tem o patrocínio de iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes. Arapiraca, Palmeira dos Índios, distribuindo para todo o estado de Alagoas. Muito obrigado a você, muito obrigado, Alan. Obrigado, e Jaelson. até a próxima. Sucesso para você. Obrigado, Jaelson. Um abraço. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.